Então, vamos lá. Bom dia, bom dia. Olá, pessoas queridas. Bem-vindas a mais uma leitura, né? A continuação aqui do capítulo do livro Segredos da Mente Milionária. Ficar assim vai ser melhor. Dá para todo mundo me ver. Dá sim, ele também está ok. Aqui também no YouTube está ok, não é? Isso. Não, deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Isso, perfeito. Então, vamos lá, continuando, pessoas queridas, leitura aqui do livro Segredos da Mente Milionária. Ali tá ok também. Então, vamos lá. No outro dia, eu fiz a leitura, né, aqui da introdução. O livro tem duas partes, né? Eu fiz a leitura da introdução, agora tem a parte 1, depois a parte 2 e a finalização, ok? Então, aqui, agora, eu vou continuar a leitura na parte 1, que é na página 17. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, a gente vai falar sobre os modelos do dinheiro. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou deixar a minha ficha aqui, porque qualquer coisa que eu sentir a necessidade de anotar, vou anotar aqui para a gente depois dar continuidade, ok? Então, vamos lá, pessoas queridas, ficar assim, porque aqui dá para todo mundo ver a capa do livro, não é mesmo? Então, olha só, na parte 1, o seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento, ou seja, as regras externas. O que são essas coisas externas? Conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Aqui são 3 exemplos que ele deu, né, sobre essas 3 regras externas de dinheiro. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você age ou você se paralisa? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Ou seja, isso aqui faz parte das regras internas que a gente também precisa ter, né, bem desenvolvidas com relação ao dinheiro, à prosperidade. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos,
apresenta nessa minha edição, que é na página 17, ok, pessoas? Apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrai as pessoas até você. E quando elas aparecem, bingo, fature. Aí ele tem a citação: princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Ou seja, o que ele quer dizer com isso é preciso investir, né, em desenvolvimento pessoal também, porque quanto mais você cresce internamente como pessoa, quanto mais você investe no seu desenvolvimento pessoal, os seus rendimentos também financeiros crescem. E note que quando a gente fala de investimento, né, em autodesenvolvimento, as pessoas pensam, né, nossa, eu tenho que gastar rios de fortuna, tenho que pagar o melhor coaching do mundo, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Porém, esquecem, né, de coisas básicas. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, essa leitura do livro, é um investimento em autoconhecimento. Por quê? A gente investe tempo, a gente investe energia também mental, refletindo sobre as questões que o autor coloca para a gente. Então, a gente precisa trabalhar com tudo isso e lembrando que não é só investir dinheiro, né, no seu desenvolvimento pessoal, a gente também investe fazendo isso aqui, uma simples leitura de um livro, principalmente quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente está lendo, ok, pessoas? Então, continuando. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e, em seguida, deixam tudo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Aqui no YouTube tá meio escuro, mas aqui no Instagram tá perfeito. As luzes estão todas acesas, os softbox aqui também tá tudo. Vou ficar mais assim, ver se dá um foco aqui diferente, fica mais claro para vocês aqui no YouTube, ok, pessoas? Então, vamos lá, que as minhas anotações, né, caindo, que tanta coisa anotada. Então, continuando, pessoas. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são as pessoas que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Neste aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de $1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracassado financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro deste empresário está regulado
para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. Então, reflita aí, pessoas queridas. Qual é o seu termostato de sucesso, né? Qual é o seu termostato financeiro? Você está aí, né, abaixo de zero, você está aí programado para gerar somente centenas, ou você está preparado para gerar milhares, né, milhões, ou como o exemplo aqui do Trump, você está programado, né, para produzir bilhões. Como está o seu termostato financeiro hoje? Isso é muito interessante porque a nossa mente é muito poderosa. Por isso que as alunas, né, dos cursos de formação profissional, elas trabalham com essa parte da mentalidade milionária. Porque a gente tem que ir mudando, subindo gradativamente esse nosso termostato e ajudando as nossas crenças também limitantes com relação a dinheiro, a sucesso, a prosperidade e felicidade também. Então, continuando aqui. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes, que eu acabei de falar, né, da felicidade também, é importante trabalhar isso nas crenças. O motivo é simples, as pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseada somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível. E esquecem nessa parte do inconsciente, que é muito importante. As raízes, aqui agora o tópico, né, dele. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore, essa analogia aqui é muito legal. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer, então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que isso significa? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes tem que modificar o que está invisível. Por isso que essa analogia aqui é muito interessante, porque vocês lembram? Aqui, né, na página anterior, ele diz que as pessoas, 80% das pessoas focam no que é visível e esquecem essa parte invisível. Aí aqui ele, né, faz, né, a analogia para a gente perceber o que é o mundo invisível. Então, o invisível é o nosso inconsciente, são as nossas raízes. E também pode ser a semente que a gente planta lá no nosso solo do nosso inconsciente. E é legal porque isso daqui faz uma referência também à citação do Hermes. O que está em cima, assim como está em cima, né, está embaixo. E é da mesma forma que o autor fala aqui, né? O que está embaixo lá no inconsciente reflete, né, o que está em cima. O que está dentro da gente reflete o que está fora. Então, é um dos princípios, né, do Hermes.
E aí, a gente tem um outro princípio de riqueza. Os princípios de riqueza, vou mostrar aqui para vocês. Ele sempre coloca assim, ó. Esse foi o primeiro que eu tinha lido, né? Aquela hora. O outro, aqui, tá vendo? Vira, meu livro é todo riscado, né? Eu vou compartilhar aqui, né, os meus riscos e rabiscos com vocês. Então, princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes tem que modificar o que está invisível. Por isso que as técnicas, né, que trabalham com reprogramação, com desprogramação, tudo isso nessa parte, porque tem várias técnicas atualmente. Antigamente tinham poucas, né? A gente começou primeiro com a programação neurolinguística, depois vieram outras e outras e outras. Tem, né, o Theta Healing também, por exemplo, que faz essa reprogramação dessas crenças limitantes. E hoje em dia tem várias técnicas, né? Tem a minha técnica também, que eu trabalho com essa reprogramação. Tem a reprogramação neurobiológica também, que eu já estudei, achei ela também muito interessante. Tem as reprogramações, por exemplo, das técnicas da Elaine Urives, né, da técnica Hertz. Então, tem várias reprogramações hoje em dia. E é legal porque todas elas trabalham com essa questão dessas crenças limitantes, que é o que está lá no nosso inconsciente, ok, pessoas? Agora, continuando aqui. Até antes de continuar, no meu YouTube também tem uma técnica da reprogramação neuro-DNA Hertz, que ela está sofrendo atualizações. Daqui uns dias também eu vou mudar ela de nome, ficar um nome mais fácil, né? E ela ainda está disponível de forma gratuita no canal do YouTube. É só entrar, né, no canal do YouTube Agatha Harper e procurar a técnica reprogramação neuro-DNA Heart, que é coração em inglês. Então, continuando aqui. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se você não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Essa analogia aqui também é perfeita. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com esta afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar este princípio na sua vida. Por quê? Porque está indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível que cria o que é visível. Como eu falei anteriormente, né? Uma das leis lá do Hermes. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo nos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. É interessante aqui que essa analogia parece muito com o que a gente fala, né, no Theta Healing do digging, da escavação das crenças e tudo mais. Só que esse livro aqui, ele é muito mais antigo do que as técnicas do Theta Healing, ok, pessoas? Então, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes.
os 4 quadrantes, que aí é o M, E, S e F, né? Todo mundo está ali vendo direitinho. Então, o que que acontece? O M é o mental, o EM é o emocional, o F é o físico e o ES é o espiritual, tá vendo? Então, ele trabalha com essas 4 partes, né? O que a gente pensa, né? As nossas emoções, essa nossa parte espiritual e a nossa parte física também. Então, por isso que são 4 quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente e depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então, você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, nessa não, você grita perplexo. Não é possível, o que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, no mundo mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Outra, né, lei também lá do Hermes. Aí ele coloca mais um princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Aqui eu dou o princípio da riqueza. E é legal esses princípios da riqueza porque fica fácil da gente visualizar no livro. Vou colocar aqui mesmo, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, continuando. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra, ou seja, no seu inconsciente. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior, os seus resultados, é modificar o seu mundo interior, ou seja, as suas crenças. Quaisquer que sejam seus resultados abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior.
Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. E aí, remete, né, ao que ele disse lá no começo, quando ele pergunta, né, quem é você, se você confia em você, se você tem certeza, se você sabe, né, que você realmente nasceu para ser um milionário, como é que está o seu termostato financeiro. Então, tá vendo que sempre o autor ele vai fazendo, né, esse link com o que ele já falou anteriormente, com essas partes aqui. E essa frase é muito interessante, vou ler novamente. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Mais um tópico aqui, né? Declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Porque nessa hora que muitas pessoas pensam, né? Nossa, mas então, né? A minha vida exterior não está indo muito bem, não está indo como eu acho, né? Que eu merecia. Eu quero melhorar, como é que eu posso fazer para melhorar? E aí o autor dá essa dica, né? Que as declarações são um poderoso segredo para a mudança. E aí lembra, né, das declarações, das afirmações positivas mesmo que a Luz Rei já fazia, né, bem anteriormente. Aí sim, a Luz Rei é anterior à publicação aqui do autor. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. E eu acho essa parte também muito interessante porque nos meus cursos profissionalizantes, eu sempre falo para as minhas alunas que elas só vão ter o resultado que elas querem a partir do momento que elas praticam também aquilo na vida delas. Porque a maioria pensa, né, que é só você pegar, por exemplo, ler um negócio aqui e ensinar sem você praticar na sua vida. Não. Você precisa praticar na sua vida, porque aquilo, você entende aquilo que você faz. E aí, quando você entende aquilo que você está fazendo, os resultados, eles vêm, eles aparecem. Por isso, vou lhe dizer que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Então, todas as vezes, né, que eu estiver lendo aí os princípios de riqueza, eu convido vocês a verbalizarem isso para fora, em voz alta, porque de acordo também com outras leis aí, a palavra ela tem poder. Não só o nosso pensamento, porém a palavra falada também, né? Por isso que os magistas utilizam muito esse poder das palavras faladas nos encantamentos e tudo mais. Palavra tem poder. Então, por isso que aqui o autor, né, pede para verbalizar, né? Ou seja, falar em voz alta os princípios, as declarações aqui de riqueza que ele sempre fala. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Porque também não é para ficar assim, né? Ah, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Não, eu tenho uma mente milionária, com poder, com convicção, enfatizando, né, com essa força que ele diz aqui. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Isso daqui a física quântica atualmente explica, né, muito bem. Então, entenderam, pessoas queridas? Por que tem que ser? Porque tudo é energia. Então, quando a gente fala isso,
Essa frequência vibra no nosso corpo e no universo também. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, mas também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena. Até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. São aquilo que eu tinha falado, né, da luz rei com as afirmações positivas. Aí ele está mostrando essa diferença das afirmações com as declarações. Uma declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos, porque quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Continuo aqui. Vou voltar aqui, né? Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Tá vendo como é importante? Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça declarações em voz alta, todo dia de manhã e à noite. Principalmente assim, né, que acorda e antes de dormir, quando está lá naquele estado levemente de sono, porque é a hora que nossa mente, né, o nosso cérebro está mudando as nossas ondas cerebrais. A gente está saindo, por exemplo, do nosso estado, né, de alerta do dia a dia, entrando no estado alfa, que é um estado mais, né, de relaxamento, que a gente acessa, né, por exemplo, quando a gente pratica as meditações, as respirações, quando a gente pratica um aterramento, centramento, as técnicas, né, de autoconsciência, as técnicas de despertar mesmo espiritual, tudo a gente está aí trabalhando nesse estado alfa, né, que já é nesse estado mais calminho, e na hora do sono a gente está entrando no estado teta também, que é por isso, né, que o Theta Healing funciona, porque a gente acessa o estado teta, né, que é a cura acessando o estado teta. Então, quando você faz as declarações logo antes de dormir, quando você já está lá com aquele soninho, né, já mudando as suas ondas cerebrais, é mais fácil de acessar o inconsciente. E logo de manhã também, assim que você acorda, você ainda está, né, nesse estado ainda meio que de inconsciente, nessas ondas, né, voltando, né, lá do teta, indo para alfa, para depois chegar no estado de alerta, e aí você consegue pôr isso dentro do seu inconsciente. Devo admitir que, quando eu vi tudo isso pela primeira vez, eu disse, sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei, mas que diabos isso não vai doer. E fui em frente. Ou seja, tipo, já tá na merda mesmo, que mal vai fazer, não é? Até mesmo porque o Einstein sempre diz, né? Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Que a insanidade é querer ficar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes.
Então, tipo, igual ele falou aqui, né, que você já estava na merda, alguém disse para ele fazer as declarações, né, e assim, já estava na merda mesmo, que ia fazer, que solução que tinha? Então, vai lá e faz. Mesmo conselho é para vocês agora, né? Vão lá e façam as declarações. Ah, Agatha, mas eu não tenho livro. Quais são essas declarações? Pessoas queridas, eu estou lendo elas aqui com vocês e também nas redes sociais elas estão sendo sempre postadas para vocês ficarem memorizando, ok? Como agora eu sou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer a primeira declaração: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E agora diga: eu tenho uma mente milionária. E aí a gente vai encerrar essa parte aqui. Lembrando que na hora de fazer a declaração, não é ficar aqui, né? Pegar e vocês anotam, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Não é para pegar e ficar lá assim, né? Meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. É por energia, é por emoção, é por foco, é por força, é por esse entusiasmo, como ele disse ali anteriormente, que a gente tinha que fazer, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária, entende? Você põe força, você põe foco, você põe fé, né? Você põe determinação, você põe garra, você põe coragem. E uma coisa também que ajuda é a nossa mudança do estado fisiológico, né? E aí a gente faz com a postura. Vou colocar aqui porque a gente já vai finalizar. Por exemplo, você pode pegar a sua declaração e ficar assim, né? Meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Ou senão você até tenta, né? Com um pouquinho de força de vontade aí, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Só que a sua postura está aqui de fracassado, de derrotado, de conformista, de sem energia, sem disposição, né? Porque você tá todo aqui, né? Já se derretendo. Então, não, pessoas queridas. Quando a gente vai fazer essas declarações, a gente põe, né, no estado, que a gente até fala, né, da postura da mulher maravilha. Pode ficar em pé, fazer aquela postura, porque tem pesquisas científicas que comprovam o poder dessas posturas de poder. Então, você fica, né, nessa postura mais centrada, mais alinhada, né, coluna reta, até um pouco jogado o corpo para frente, mostrando, né, garra, determinação, força de vontade, coragem. E aí sim, né, você pega a sua declaração e diz: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. E põe força, põe fé, né, põe determinação, põe coragem, põe garra. Pensa nos seus objetivos, né? Pensa nos seus sonhos, todos realizados. Você não vai ficar falando, né? Eu sou rica, eu sou milionária. Eu tenho uma mente milionária, porque a gente está mudando o nosso mundo interior. E a gente está mudando isso não só com essa declaração, porém também com a postura, que aí sempre quando vocês forem fazer, né, a declaração. Ah, Agatha, mas você falou que pode, né? Ele falou que é bom fazer antes de dormir, assim que acorda, e você falou que a hora que você estiver lá naquele soninho, tá? Sim, pessoa querida, você tá lá, né, começando a querer dormir, você vê, você senta na sua cama, ou você mesmo só levanta, né, se posiciona aqui com essa garra, com essa força, né? E a hora que levanta também de manhã, você levantou, tá lá, ainda nem sabe o que aconteceu, mas senta, né, na cama, com os pés no chão, fica firme, né? E pega a sua declaração. Meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Fala isso várias vezes, né? Acredita. E aí, quando você vê, você já acordou, já mudou também essa energia do seu dia inteiro, que você vai ver que vai dar uma baita diferença. Ok, pessoas queridas?
As leituras demoram um pouco, né? Porque não é só uma simples leitura. Eu vou fazendo aqui as minhas considerações, eu vou relembrando vocês do que ele falou, né? Do que é o inconsciente, do que significam as raízes, né? Das crenças e tudo mais. A gente vai fazendo esses ganchos e também eu vou dando as dicas complementares, né? Aliada ao que a gente tem de pesquisas. Porque quando eu concluí a minha pós-graduação em neurociência, então eu vi muita pesquisa, né, científica mostrando o poder de algumas outras coisas que a gente faz junto com essas declarações, por exemplo. Então, se você muda a sua postura na hora de fazer as declarações de prosperidade, você vê que vai ter um resultado muito melhor. Então, por isso que a leitura demora, porque eu vou ir atualizando, a gente vai juntando tudo isso para vocês terem um resultado muito mais potente, ok, pessoas queridas? Então, finalizamos por aqui, né, na primeira declaração de riqueza dele, na página 24. Então, a gente leu da página 17 à página 24 hoje, de acordo com essa minha edição. A minha edição, não sei nem qual é. Tem livro que é difícil da gente encontrar, porque não fica aqui, né, logo na capa. Não tem na capa. Mas é isso aqui. A gente parou nessa primeira declaração. E aí, a próxima, a gente vai entrar qual e como se formou o seu modelo de dinheiro. Que é isso daqui, pensando lá nos PSAR. Que aí, se você já tiver o livro e quiser adiantando, se não, só ir fazendo aqui a leitura junto comigo, ok, pessoas queridas? Então, finalizamos aqui por hoje. Beijos da Agatha Harper para vocês e até mais. Sim, encerrando aqui.